Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de um artista britânico muito ligado aos anos 60, quase que um símbolo aí da música do pop britânico dos anos 60, que é o Donovan Leitch. E a ideia desse vídeo surgiu depois de eu ver um vídeo do canal Alta Fidelidade, que eu acompanho, gosto bastante desse canal, ali onde o Luiz Felipe Carneiro fez um top 5 aí de artistas subvalorizados no mundo do rock. O primeiro nome que me veio à cabeça foi justamente o do Donovan. Hoje em dia, não muito comentado, infelizmente, mas na década de 60 ele foi um dos heróis aí da psicodelia britânica, do pop psicodélico britânico. É verdade que o Donovan, no início de carreira, ele sofreu muitas críticas por ter sido considerado praticamente um clone do Bob Dylan, e os dois primeiros álbuns dele, o What's Been Did and What's Been Hid e o Fairy Tale, não ajudaram muito nisso não. E também vem um outro EP também famoso, que é o Universal Soldier, com canções aí que tratam só sobre guerras. Nesses dois álbuns e nesse EP, realmente, ele tinha essa síndrome de se parecer demais com Bob Dylan. Porém, isso foi no ano que ele surgiu ali em 64, final de 64, e 65 ele gravou esses dois primeiros álbuns dele, e os singles dele também foram surgir em 65. E só no ano seguinte, em 66, que o Donovan colocou a carreira dele nos trilhos, quando ele conheceu o produtor Mick Most. Mick Most, que é um nome controverso no mundo do rock, ele produzia aí Herman's Hermits, por exemplo. Produziu o Little Games do Yardbirds, que eu falei aqui já nos primórdios do canal, e que o Jimmy Page detestou o trabalho dele como produtor. Jimmy Page falou textualmente que o álbum foi estragado pela produção, pelo produtor. Mas com o Donovan, o Mick Moss se entendeu muito bem. Os dois se entenderam muito bem. E também teve o auxílio aí muito precioso do John Cameron, que em vários álbuns aí dessa parceria do Donovan com o Mick Moss atuou como arranjador. E o primeiro álbum aí que surgiu do Donovan, da colaboração entre Donovan e Mick Moss, foi Sunshine Superman. Tá certo que primeiro veio o single, eu vou explicar essa capa aqui depois. Então aqui, essa edição aqui é muito boa, é uma edição da EMI de comemoração aos 40 anos de carreira do Donovan, com várias fotos aqui e tudo. E textos muito interessantes para a gente ler, contando aí da jornada desse trovador britânico. Aqui a parte 1. Então a primeira colaboração do Donovan com o Mick Most foi o compacto, o single Sunshine Superman. E posteriormente viria o álbum também, Sunshine Superman. E nesse álbum aqui, ele se encontrou, ele encontrou a sua sonoridade perfeita. É claro que ainda restaram resquícios daquele folk acústico, certo? Em canções como Legend of a Girl Child Linda, em homenagem a Linda Lawrence, que foi a musa do Donovan. E por um tempo eles ficaram separados. A Linda Lawrence foi morar com o Brian Jones dos Stones. Só que após a morte do Brian Jones, eles se reencontraram e se casariam em 1970. Mas o Donovan passou boa parte aqui desse período aqui longe da Linda Lawrence, para desgosto dele, que ele era apaixonado por ela. E temos também aqui canções onde se usa cítara. O Donovan ele ficou muito interessado em cultura oriental, em filosofia oriental, mas só nesse álbum aqui que a gente ouve cítara realmente. Nos outros, apesar de terem várias faixas inspirados no Oriente, em especial na Índia, mas cítara de verdade só aqui. Tocada por um amigo dele chamado Shawn Phillips.
E aqui, nesse campo aí de músicas que tem cítara, nós temos Three Kingfishers, Ferris Wheel, Guinevere e, se eu não me engano, The Fat Angel. Essas canções têm cítara, tocada magistralmente aqui pelo Sean Phillips. Mas temos a gema pop psicodélica, faixa título, Sunshine Superman, que é uma das melhores músicas dos anos 60, sem exagero. Um grande momento do Donovan, onde ele abandona aquela sisudez folk do início de carreira, e aqui ele fica muito mais leve, ele fica muito mais agradável de se ouvir as composições dele. Temos também Bert's Blues, que é um blues inspirado no Bert Jansch, que eu vou falar do Bert Jansch, que foi o incrível guitarrista e violonista do Pentangle, e amigo do Donovan, e em certo ponto rival dele, como eu vou falar daqui a pouco. Temos The Trip, também uma música de pop psicodélico, bem interessante. E Celeste, também uma música maravilhosa, que com certeza inspirou o Kaleidoscope britânico, porque essa música aqui, a gente sente a influência dela nas canções do álbum Tangerine Dream, do Kaleidoscope britânico. Interessante, essa versão aqui que a EMI lançou em comemoração aos 40 anos do Donovan, ela é recheada de faixas bônus. Temos aqui Breeze, aqui no caso do Sunshine Superman, Breeze of Patty Lee, que nunca tinha sido lançada. Versões iniciais de Museum, que entraria no álbum seguinte, e de Super Lungs, que só seria lançado em 69 como Super Lungs mais Supergirl, no Baraba Jagal, que eu vou falar dele depois. Tem também uma canção chamada The Land of Doesn't Have to Be. Tem uma canção de mesmo título no álbum A Gift from a Flower to a Garden, mas é outra música, são completamente diferentes. Temos a versão de... Desculpem. Temos a versão estéreo de Sunshine Superman. E demos de Good Trip e House of Jansch. House of Jansch, essas duas apareceriam no Sunshine, no Mellow Yellow, desculpe, no álbum seguinte. E Good Trip mudaria de nome, no caso. E a única ressalva que eu faço a essa edição aqui é que bem que eles poderiam ter incluído uma outra faixa que também foi lançada como single, também está aqui no Sunshine Superman, que eu não falei dela ainda, que é Season of the Witch, também uma pérola também, mas aqui, ao contrário de Sunshine Superman, que é otimista, tem um tom alto astral, aqui a coisa ele pega mais pesado aqui em Season of the Witch. Uma música foi regravada por meio mundo aí, no caso, até um grupo do qual o Lemmy do Motorhead participou bem no início de carreira, que é o Sangopal, eles regravaram Season of the Witch também. É uma pena que não tem a versão estéreo de Season of the Witch, só a versão mono. Sunshine Superman tem como faixa bônus a versão estéreo, mas aqui o álbum é quase todo em mono, mas algumas faixas como Sunshine Superman e The Land of Doesn't Have to Be como bônus em estéreo. E Season of the Witch, como eu falei, é uma música meio que o próprio Donovan considera como premonitória, que é uma música que fala que as bruxas estão à solta, deve ser a estação da bruxa, né? E pouco tempo depois, Donovan foi o primeiro popstar britânico preso por porte de drogas. E um oficial da polícia britânica ficou famoso por perseguir artistas britânicos de rock. Não sei se é Sargento ou Tenente Pilchard, até o John Lennon menciona esse Pilchard em I Am the Walrus. Depois ele prenderia o Mick Jagger e o Keith Richards também, o George Harrison e por fim o John Lennon com a Yoko lá em 68 também. Ele meio que ele fez a carreira dele perseguindo astros do rock britânico. Só que ele cairia em desgraça depois por denúncia de corrupção e tudo mais. Mas o Donovan considera Season of the Witch premonitória por causa da sua prisão que ocorreu meses depois do single ter sido lançado. E houve um embrolho a partir daqui que o Donovan
Ele trocou de empresários, o pai dele passou a empresariar a carreira dele, só que os antigos empresários foram à justiça e isso atrapalhou demais os lançamentos das canções do Donovan nos Estados Unidos. Desculpa, na Inglaterra, nos Estados Unidos não, na Inglaterra. Tanto que boa parte dos álbuns que a gente vai ver aqui não foram lançados na Inglaterra na época. Esse aqui foi, porém, com uma capa diferente. É essa capa aqui, que é a capa que o Donovan queria para as duas versões, na verdade. E a versão britânica do Sunshine Superman ele mistura canções aqui desse álbum do Sunshine Superman americano com o Mellow Yellow, que é o álbum seguinte que não foi lançado na Inglaterra naquele período. Então isso nos leva, como eu falei, ao segundo álbum dele, esse lançado apenas nos Estados Unidos, e o Donovan teve outro problema por causa da prisão dele por porte de drogas. Ele não conseguiu visto de trabalho para fazer shows nos Estados Unidos por um tempo. Então ele ficou meio uma situação meio encralacrada. Ele não podia lançar nada novo na Inglaterra e não podia fazer show nos Estados Unidos. Então, com isso veio Mellow Yellow, de 67. Também a faixa título foi lançada antes como single e foi um grande sucesso. Talvez o maior sucesso do Donovan. E aqui nessa edição também igualmente caprichada, parte 2 aí de 4 dos álbuns relançados pela EMI nos 40 anos de aniversário da carreira do Donovan. Olha como tem bastante foto, bastante informação aqui também, que é a contracapa. E aqui em Mellow Yellow, como eu falei, a faixa título foi lançada como single e foi um enorme sucesso. Só que ela foi mal interpretada na época. E isso se tornaria fonte de piadas aí que atormentaria a vida do Donovan por um bom tempo. Aqui o pessoal, alguém teve uma interpretação daqui que o Donovan estava tentando convencer o pessoal a fumar casca de banana, que me dava um barato meio diferente, segundo diziam. E esse evento aí acabou perseguindo o Donovan por muito tempo. Na verdade ele disse que não era nada disso, não estava mandando ninguém fumar casca de banana não. Ele fala electronic banana, na verdade seria um vibrador e não algo como fumar casca de banana. Também aqui temos faixas bastante fortes também, como The Observation, Bleak City Woman, também uma faixa mais em torno do blues, House of Jansch, aqui também uma referência ao Bert Jansch do Pentangle. E o que é isso aqui? Por que ele fez essa faixa aqui? Essa faixa aqui mais ou menos ele contando um triângulo amoroso real entre ele, o Bert Jansch e uma mulher chamada Beverly Kuttner, que os dois ficavam meio que disputando a Beverly. Então por isso House of Jansch faz uma referência a isso. Museum também. Hampstead Incident, uma música também, uma balada muito linda também. Então aqui temos um álbum que tem mais, é mais contemplativo um pouco, mas não tem cítara, certo? Mas tem o grande sucesso Mellow Yellow. E também temos várias faixas bônus aqui. Uma das minhas músicas preferidas do Donovan está aqui. Ela foi lançada só como single, não foi lançada oficialmente em nenhum álbum, que é Episode to Deepy, uma música mais alto astral impossível, com que você tem um cravo tocando aqui, você tem violino também fazendo um contraponto muito bom ao cravo aqui, e o Donovan cantando uma música bem otimista. Esse Deep aqui era um amigo de infância dele, seria uma epístola ao Deep. E essa música foi até usada pela MTV. O breve início, ela foi usado, os primeiros segundos dela eram usados como vinheta na MTV, disso eu lembro muito bem. Temos também outra música que foi lançada apenas como single, que é There Is a Mountain. Aqui é a primeira vez que o Donovan mostra uma influência caribenha
certo? Uma influência de música do Caribe aqui. Outras como Pretty in Love e Good Time também, aqui. Superlungs, a segunda versão de Superlungs, mas ainda não seria definitiva. E várias demos aqui de músicas que estão contidas aqui. Ainda em 67, viria o álbum que infelizmente não faz parte dessas reedições da EMI. Eu achei que foi uma vacilada incrível da EMI. Eles dizem aqui no encarte que eles não incluíram esse álbum aqui porque não tinha nada de novo para ser acoplado a ele. Mas mesmo assim, poderia ter só relançado com uma qualidade sonora melhor. Que é esse para mim que é o melhor disco do Donovan. A Gift from a Flower to a Garden, do final de 67, quase 68. Esse álbum aqui, originalmente... Aqui até saiu aqui, desculpe. Originalmente, esse álbum aqui, e ele aqui com o Maharishi. Aqui a contracapa ele junto com o Maharishi. Ele esteve junto com os Beatles lá na Índia, no período de meditação da Índia. Também, apesar de não fazer parte daquela edição, mas também tem um texto bem informativo aqui também. E, mais importante, uma coisa que não tem na edição da EMI, as letras. Aqui a gente tem as letras das canções, todas. Esse álbum aqui foi lançado originalmente como um álbum duplo. Onde o primeiro disco se tratava de canções de pop psicodélico. Com maravilhas como Where Your Love Like Heaven, que também foi lançada como single e também fez bastante sucesso. Temos aqui Mad John's Escape. Também a linda Little Boy in Corduroy. Oh Gosh, que foi, se não me engano, do lado B do single Where Your Love Like Heaven. The Land of Doesn't Have to Be, aqui a versão que foi lançada oficialmente, e bem melhor do que a que está como bônus ali do Sunshine Superman. E o segundo álbum foi chamado For the Little Ones. Aqui ele volta às origens, tocando apenas ele tocando violão e eventualmente gaita, mas aqui em versões de músicas menos politizadas do que eram dos dois primeiros álbuns dele, e mais voltadas ao público infantil. Até o título tem a ver com isso, For the Little Ones, para os pequeninos. Mas músicas lindas, baladas muito lindas, como é o caso de Voyage into the Golden Screen, The Mandolin Man and His Secret, The Isle of Islay, The Lullaby of Spring. Então aqui músicas muito bonitas, mas aqui bem mais não diria tristes, mas músicas mais plácidas, músicas mais relaxantes assim. Não diria triste não. Então EMI pisou na bola de não lançar isso aqui como parte dos 40 anos do Donovan, segundo ela, como eu falei, por não ter material inédito para acoplar aqui como faixa bônus. E uma curiosidade, esse álbum aqui, ele também foi lançado, os dois álbuns foram lançados separadamente. Where Your Love Like Heaven, o primeiro, de pop psicodélico, e o mais voltado para o público infantil, For the Little Ones. Então você pode achar tanto essa versão aqui que tem os dois, então a versão aqui que tem mais de 1h10 aqui, ou você pode achar também a versão, dois álbuns separados. Então entra 1968, e aí vem The Hurdy-Gurdy Man. Aqui, apesar de não ser o meu álbum preferido, tem a minha música preferida do Donovan, que é a faixa título. Hurdy-Gurdy Man é a música perfeita para mim. Essa música, não tem nem palavras para descrever como essa música é maravilhosa. Hurdy-Gurdy Man. A música, segundo consta, ele fez pensando no Jimi Hendrix gravando essa música aqui.
É uma das músicas mais roqueiras do Donovan. E você tem aí um trabalho de guitarra muito bom que durante muito tempo o pessoal achou que era do Jimmy Page, mas não é. Rolou até uma lenda durante algum tempo de que 3/4 do Led Zeppelin tocaram em The Hurdy-Gurdy Man. Seria a guitarra do Jimmy Page, o baixo do John Paul Jones e a bateria do John Bonham. Mas não. Na verdade, só 1/4 do Led Zeppelin participa dessa gravação aqui, que é o John Paul Jones tocando baixo. A guitarra é do Alan Parker, um músico de estúdio que trabalhou também em álbuns de gente como David Bowie, por exemplo, e acho que é Elton John também. E a bateria do Clem Catini, outro músico de estúdio que trabalhou com várias personalidades aí, como Pretty Things, também como entre outros. Depois, além de as outras canções, eu diria, do álbum não estão tanto no mesmo nível, com exceção de Jennifer Juniper, também uma música maravilhosa também, que ele fez homenagem a uma garota chamada Jennifer, obviamente, e onde até ele canta as últimas estrofes da canção em francês, uma música também de pop psicodélico maravilhoso. Depois temos aqui Peregrine, também outra música que eu gosto bastante. Aqui é uma música de influência oriental, apesar de não ter cítara. A gente tem o harmonium, que é um instrumento que parece um teclado, mas faz um barulho mais onipresente assim. E percussão indiana assim, com tablas e tamburas, aí vai ter. It's Been a Long Time, também é uma música também bastante agradável de se ouvir. West Indian Lady, novamente com influência caribenha. Tangier, outra música também embebida aí em orientalismos. E aqui também temos com faixas bônus algumas canções que apareceram apenas em singles, como Teen Angel, Poor Cow, I Am My Love e a sublime Lelania, também uma das grandes músicas do Donovan. Essa foi lançada também como single, infelizmente não fez muito sucesso, mas é incrível. Lelania também é uma das grandes canções do Donovan, sem dúvida. E aqui também tem duas versões de músicas que ele gravou nos dois primeiros discos, mas aqui regravadas de maneira mais consistente musicalmente, não é só ele tocando violão, que é Colors e Catch the Wind. Duas canções aqui que ficaram muito melhores que a versão original também. Ele regravou essas canções para entrarem numa coletânea de Greatest Hits. E essa aqui, inclusive. Ó. Esse é um álbum muito famoso do Donovan, que contém aí vários singles da época. É uma excelente porta de entrada para quem não conhece o trabalho do Donovan. Eu conheci o trabalho do Donovan através dessa coletânea aqui. Mas não é o foco do vídeo de hoje aqui. Então, The Hurdy-Gurdy Man, de 68. E a parceria dele com o Mickey Most, pelo menos nesse período, se encerrou no ano seguinte, 69, com Baraba Jagal. Esse aqui é um disco um pouco mais desconjuntado, ele não tem a unidade que um álbum pede, porque ele foi gravado num intervalo de tempo grande, ele foi gravado metade dele em Los Angeles e metade em Londres, com bandas diferentes também, então ele não... Mas ele tem ótimas canções, como eu vou citar as minhas preferidas aqui. Vou terminar de mostrar o encarte aqui para vocês. Então o que temos aqui então de muito bom? A faixa título, Baraba Jagal, aqui uma inesperada influência de soul music, a gente pode ouvir aqui. E é uma canção onde ele está acompanhado por ninguém menos que o Jeff Beck Group. O Jeff Beck Group foi quem acompanhou o Donovan aqui. Outra música que também o Jeff Beck Group acompanha, essa um pouco menos memorável, mas ainda assim agradável, que é Trudy. E temos também um grande sucesso dele, que foi inclusive regravado pelo Ronnie Von. Eu já falei dessa canção aqui, que é Atlantis, que na versão do Ronnie Von virou Atlântida. Também é uma canção meio estilo Hey Jude. Ele começa falando no início e depois explode num coro.
Também uma canção também das melhores que o Donovan já compôs. Também outra que eu gosto bastante é To Susan on the West Coast Waiting. Aqui ele volta um pouquinho à politização. Ele está falando aqui de um soldado no Vietnã que fala da namorada, que é a Susan, que está lá na costa oeste americana esperando o retorno dele da guerra. E Super Lungs My Supergirl, finalmente essa música, depois de 2 tentativas frustradas, ela é gravada e também é um grande momento de pop psicodélico. Depois o resto não é tão memorável assim. Temos aqui Pamela Joe, que é uma música bem estilo sing-along, que é aquela música que os ingleses adoram cantar bêbados num pub, todo mundo cantando junto, mais ou menos nessa vibe. Where Is She, uma balada também de respeito também. As outras canções, I Love My Shirt, que já é meio bobinha, já é considerada meio alienada até, mas tem lá seus méritos. E aqui, nessa edição aqui, do Baraba Jagal, é que a gente tem nada menos que 13 faixas bônus, e todas inéditas inclusive. Aqui temos 7 demos de canções que apareceriam, algumas apareceriam em álbuns aí da década de 70, 80 e até 90 e 2000, e outras que nunca viram a luz do dia, até o lançamento aqui desse álbum. E também canções de estúdio, como o caso de Strong Bear Twins, que também teve acompanhamento do Jeff Beck Group, mas não foi lançado na época. Outras também como A Poor Man's Sunshine, que foi cogitada para ser lançada como single, mas isso acabou não acontecendo. E The Swan, Lord of the Reedy River, que foi gravada pela cantora britânica Lulu, mas ele aparece num filme cantando a versão própria dele aqui. Infelizmente esse foi o último álbum com o Mick Most. Depois, já em 1970, o Donovan se autoproduziria no álbum Open Roads. E em 73 e em 71 viria o HMS Donovan, também voltado para o público infantil. A última vez que o Mick Most e o Donovan trabalhariam juntos seria em Cosmic Wheels, e o único álbum realmente relevante do Donovan, mas que eu preferi deixar de fora aqui. Depois do final da década de 70 não foi nada bom para o Donovan, ele foi perdendo influência e relevância, e na década de 80 então já tinha virado motivo de piada, justamente por causa lá da canção Mellow Yellow. É visto como um hippie velho e chato pela geração da década de 80 e final da década de 70 e boa parte da década de 80. Ele só foi ganhar um certo destaque na virada da década de 80 para a década de 90, quando ele passou a excursionar junto com o Happy Mondays, que era uma banda insensada na época, porque a filha dele era casada com o líder do Happy Mondays, com o Shawn Ryder. Então o Donovan acabava abrindo o show dos Happy Mondays, e isso meio que reacendeu o interesse pela música dele. Tanto que em 96 ele voltou à carga, aí sim com um disco maravilhoso, magnífico também, que é o Sutras. E para o pessoal que ficava tirando sarro dele lá na década de 80, esse álbum foi produzido por ninguém menos que Rick Rubin, aquele mesmo produtor de Slayer, Red Hot Chili Peppers e várias bandas de hip hop. Ninguém menos que Rick Rubin produziu um álbum do Donovan, que é um álbum místico, um álbum transcendental, e com grandes músicos como, por exemplo, o Dave Navarro tocou no Sutras. E o Donovan, com seus altos e baixos, está até hoje aí, fazendo um showzinho aqui, outro ali, mas é alguém que merece respeito, uma coisa que faltou aí a muitas gerações aí anteriores, aí da década de 80, eu falei, esse final da década de 70. Infelizmente esse povo não respeitou o Donovan como deveria, mas o tempo faria justiça. Também outro artista que homenageou o Donovan na década de 90, esqueci de falar, foi o Beck, com o álbum Mellow Gold, o primeiro álbum dele para uma major, uma gravadora grande, e é uma homenagem explícita ao Mellow Yellow, sem dúvida. E para quem quer conhecer mais o Donovan, mas não tem assim, quer pegar só o melhor do melhor mesmo, eu recomendo essa coletânea aqui, Greatest Hits, apesar dela não ter nenhuma faixa do Baraba Jagal, como Atlantis, Baraba Jagal, Super Lungs My Supergirl, que também estão entre o melhor que ele produziu.
Mas eu considero o filé da carreira do Donovan esse espaço aí que compreende Sunshine Superman, Mellow Yellow, A Gift from a Flower to a Garden, The Hurdy-Gurdy Man e Braba Jagal. Com esses aí você não vai se arrepender e vai ter uma das melhores fontes aí de psicodelia britânica. E lembra a todos que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!